Nyanpansu minasan, como vocês estão? Aqui é o Lucas, eu estou bem. Então hoje eu irei fazer a parte 2 da aula de japonês. Para quem quiser vou deixar aqui no card a parte um ou no final vou deixar naquelas telinhas. E nessa parte nós vamos aprender sobre os adjetivos, mais precisamente os adjetivos em i. Bom, começando eu vou dar alguns exemplos para vocês. I quer dizer bom. Aí, quer dizer bom. Warui, ruim. Yoki, grande. Chisai, pequeno. Tentei colocar os adjetivos meio pelo seu contrário, assim, para ser mais fácil de aprender. Nós temos kawaii, bem famoso, acho que nos animes e tudo, é fofo. Kakoi, que seria o legal, que é o complemento que você faz pros garotos. Para as garotas, se você quiser falar que ela é bonita, lá no Japão você vai mais falar que ela é kawaii. E para um garoto você vai mais falar que ele é kakoi, que é legal. Oishi, que é bom, é gostoso, bom, é pra comida esse aqui. Uzukashi, eu não coloquei o contrário de oishi, mas é mazui. Então, Uzukashi é difícil, difícil. Koai, medo. Hayai, rápido. E osoi, lento. Então, esses são os adjetivos que eu vou aprender. Claro que existe mais, mas nesse não vai ser muito difícil para aprender. 12 eu acho que já é bom bastante para você começar e depois é só pesquisar mais adjetivos em i. O que eu vou aprender aqui nessa aula é as regras de usar eles, porque tem um monte de pequenos acordos com ele. É, tipo, no japonês você pode conjugar os adjetivos. E eu vou mostrar aqui, ó, por exemplo, a forma negativa. Você pegar o arui, ruim, você tira o i do arui, aí você faz waru kunai, quer dizer que não é ruim. Waru kunai. Você tira de todas as conjugações, você sempre vai tirar o i do final e vai colocar uma parte para fazer. Que outro exemplo, kawaii kunai. Você tira um i. E como kawaii tem dois i, ainda vai ficar o som do i. Por exemplo, o waru só tem um i, então o som do i vai desaparecer, vai ser waru kunai. Enquanto o kawaii, como ele tem dois i, vai virar kawaii kunai. Então vai ficar o som do i, não vai mudar o, a forma que você fala a palavra. Kawaii kunai não é fofo. Agora vamos para a forma do passado. Se quiser uma coisa, falar uma coisa que é no passado, por exemplo, aqui, ó. Usui, se tira o i. Usu, kata. Você foi lento, por exemplo. Isso quer dizer isso. Você foi lento. Foi lento demais, assim. Forma passada. Outra aqui. Koai, koakata. Foi assustador. Tipo, foi assustador. Aquele dia, sei lá o que. Você fala no passado. Koakata. Você tira o i e coloca a forma do passado, que é kata. A forma do negativo que eu esqueci de falar é kunai. Agora a forma negativa passada, você vai juntar o kata e o kunai. Vocês vão ver aqui. Oishi. Aí você vai tirar um i. E como o oishi também é igual kawaii, o, o som não vai mudar, porque ele tem dois i. Então vai ficar oishi kunakata. Você vai colocar a forma negativa em primeiro. Isso vai tirar o i dela também. E depois você vai colocar o kata, que é a forma do passado. Oishi kunakata. Não foi gostoso. A comida que eu comi. O sushi que eu comi ontem não foi gostoso, por exemplo. A forma do parecer. Tipo, existe uma forma que você fala parece isso, parece assim. Vocês vão ver aqui, ó. Muzukashi. Você tira um i, como ele tem dois i, o som não vai mudar. Muzukashi so. Tipo, parece difícil. Você vai ter prova, aí o professor entrega a prova pra você. Você não começou a prova ainda, você fala Muzukashi so. A prova parece difícil, entende? Tipo, é parecer uma coisa. E kawaii, por exemplo, você tira o i, kawaii, mas não muda, né? Kawaii so. E esse aqui, ele não significa parece fofo.
ele significa dar pena, é que você tá sentindo pena da pessoa. Eu não sei explicar, mas muda um pouco o sentido do adjetivo quando você coloca o so no kawaii. Kawaii, so, dá pena dessa pessoa, por exemplo. Quando ela cai e tudo, machuca, aí você fala kawaii, so. Tipo, ela parece triste, você tá com pena dela. Não parecer. É, a forma negativa do parecer. Tinha que ter escrito, escrevi errado. Desculpa. Bom, aqui vamos pegar o adjetivo rápido, hayai. Aí se tira o i, fica haya kunasaso. Você pega justamente a forma negativa kuna e se coloca saso. Aqui vem aparecer um SA, que não tinha antes no so. Então você tem que tomar cuidado, fica kunasaso. Não parece rápido. Tipo, sei lá, você tá vendo uma corrida de Fórmula 1, mas pra você os carros não estão parecendo que estão indo muito rápido. Então você fala hayaku nasaso. Não parece que os carros estão indo rápido, tipo assim. O advérbio, pra fazer o adjetivo virar advérbio, tipo, em português você tem que colocar um mente, por exemplo, é, eita, rápido, rapidamente, é, difícil, dificilmente, lento, lentamente. Você coloca um mente no final pra fazer um advérbio. No japonês você vai colocar um ku, e eu esqueci de colocar ele em vermelho, desculpa, acabei de ver. Por exemplo, musukashi ku. Então, difícil, dificilmente. Você coloca só um cu, é bem fácil. Você tira o i, claro. Sempre tem que tirar o último i. Mas como o Skashi tem dois i, o som não muda. E o kute. Essa forma ela serve para colocar dois adjetivos juntos. Por exemplo, sei lá, eu quiser falar. É... Sabe um exemplo aqui? É ruim e bom. Foi ruim e bom ao mesmo tempo, sei lá. Eu vou falar waru kute. Você tem que tirar o i também. Waru kute i. E você coloca o i, que é os dois i, quer dizer bom. Então você vai colocar o adjetivo, waru, porque você tem que tirar o i. Aí kute, waru kute, i. E você coloca o segundo adjetivo no final. E se você quiser colocar três adjetivos, você coloca kute, 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 kute. Até quantos adjetivos você precisar na sua frase. Então bora pro os adjetivos em i irregular. Existe dois apenas. E é o i, que é bom, e o kakoi. Esses dois, eles vão, quando você vai formar na forma negativa, eles vão se transformar. Não vai ser, você não vai tirar o i do final e colocar kunai. Você vai transformar eles em yo. O i vai virar yokunai. Não é bom. Yokunai. E o kakoi vai virar a mesma coisa. Os dois i do final dele vai virar yo. Kako yokunai. Você tira os dois i deles e coloca um yo. E isso vale para todas as outras formas. Peguei o adjetivo do i. Yokunai não é bom. Yokata foi bom. Yokunakata não foi bom. Yokusaso. Yokusaso. Esse é bem diferente, como vocês podem ver. Yokusaso é. Esse quer dizer que não foi legal. Não. Que foi. Parece. Nossa, parece bom. Eu buguei um pouco aqui. Desculpa. Yokusaso parece bom. É bem diferente dos outros. E yoku nasaso não parece bom. Yoku é o adjetivo bem. Quer dizer que vira bem. O advérbio de bom é bem, né? É bem. Então, espero que vocês tenham entendido esses os adjetivos em i. Na próxima aula eu vou fazer os adjetivos em na, que é o segundo grupo dos adjetivos. Aí vocês vão saber todas as regras dos adjetivos e já poder usar eles. Os adjetivos normalmente são a parte mais importante de uma língua, até porque é com eles que você vai se expressar, você vai dizer suas emoções e tudo. Então, sabendo todas as regras dos adjetivos, só vai faltar você aprender muitos adjetivos, você vai poder muito bem se exprimir. Aí depois que eu fazer os adjetivos em now, acho que eu vou começar com os verbos. E então é isso. Falou!
esse é o fim de mais um vídeo, né? Acabei de falar. Me siga no Twitter se quiser. Se tiver gostado, deixa um like e se inscreva no canal.